já estamos começando mais um programa Roger e Tati Ministerial. Nesse momento queremos já desejar a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus, né? E nesse momento passando a oportunidade para a irmã Tati também estar assim, deixando suas saudações. Para saudar todos com a paz do Senhor, né, que todos desde já, né, venha ouvir, né, o que a voz de Deus tende a falar conosco através, né, desta palavra ao qual estaremos iniciando neste momento, né, desde já agradecendo já a participação de todos, né, aqueles que ouvir ou assistir, que já deixe seu like, né, que venha se inscrever no nosso canal, venha estar assim nos ajudando. E tu pegou num ponto importante, porque não adianta somente assistir aos vídeos, dar o like e o principal não fazer, que é se inscrever, né? Se inscreva no canal para que o canal venha continuar, né, assim no YouTube, porque também se a gente não atingir, né, o número de inscrições, aí a gente passa a ser monetizado. Então, para que esse programa continue no ar, só precisa só você fazer isso, se Inscreve inscrever, no canal. isso. Não esqueça de se inscrever no canal, também aperta o sininho para toda vez que a gente, no caso, colocar um vídeo novo, aí você vai estar recebendo a notificação de um novo vídeo que a gente gravou e já jogou no canal, né? Então não esqueça, não estamos pedindo oferta, não estamos pedindo nada em termos de contribuição, em termos de dinheiro. A única coisa que você vai estar ajudando a gente é só se inscrever no canal para que o canal venha permanecer, né, no YouTube e assim a gente continuar fazendo um programa Roger e Tati Ministerial. Desde já quero agradecer a presença de todos vocês que está desde já acompanhando é, a gente por intermédio do YouTube. Agradecendo também, né, a empresa YouTube por abrir esse espaço para aqueles, né, que sonhou um dia, né, fazer teatro ou até mesmo ser atriz, ator, não conseguiu, mas aqui está o espaço aberto para qualquer um. E querendo deixar também um grande abraço, né, e um alô aí para a irmã Maria França, que nos acompanha, a irmã Geisa, também um grande abraço. A irmã Liliane, né, família, né, Fala mais alto para os e telespectadores os ouvir. nossos irmãos e amigos, né, ali da nossa congregação do Andaial, o qual tem nos visto, né, e tem nos apoiado. Né, desde já queremos agradecer a todos, né, e que vocês possam compartilhar, divulgar também para nos ajudar a manter, né, esse vídeo, né, essa oportunidade que nós estamos tendo de estar assim ensinando as pessoas. E também um grande abraço e um grande alô aí para o irmão Márcio, também, o nosso irmão em Cristo, que eu amo muito. Márcio, um grande abraço. E vamos lá. Nós vamos estar hoje falando sobre é, Bíblia para estudo. A melhor Bíblia para estudo e como também preparar uma palavra para pregar, né? E então eu estou bolando esse tema, no caso, a melhor Bíblia para pregar, tá entendendo? E também destacando também o assunto em termos de preparar um texto da palavra para pregar. Então o texto vai estar baseado no livro é, então o texto vai estar baseado aqui no livro de, no caso na verdade vai ser Marcos capítulo 10 e versículo 46. Mas antes de eu ir nesse capítulo, né, eu vou estar passando 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 4, no caso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. E depois a gente vai estar em Marcos capítulo 10, versículo 46 e Lucas capítulo 18, versículo 35. Então vamos dar prosseguimento. É, o título fala assim: acerca da diversidade dos dons espirituais. Versículo 4. Ora,
há a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do ensino é dada a cada um para que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outros, a interpretação das línguas. Mas um só Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Então aqui está essa palavra de imediato. Vamos fazer uma oração aqui rápida, para Deus estar tomando a primazia. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Tua presença, abre a nossa mente neste momento, nos liga as nossas mentes com a Tua mente, Senhor. Nesse momento, meu Pai, aquilo que ser ligado na terra será ligado no céu, e assim eu ligo meus pensamentos contigo e te peço, Senhor, abre o entendimento daquele que há de nos acompanhar. Venha abençoando a cada vida por intermédio desse ensinamento. E assim é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, e te peço, Senhor, da interpretação da palavra e também da ciência da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, aqui no caso, porque eu deixei essa palavra, 1 Coríntios 12, porque simplesmente muitas pessoas sentem o desejo de pregar a palavra, mas tem, como a Bíblia mesmo diz, o próprio Paulo ele fala que uns prega, né, por amor, outros por inveja, e aí vai. Mas aquele que prega por amor, na verdade, aqueles que anseiam pregar por amor, ele tem que procurar primeiro os dons espirituais, porque ele tendo dons espirituais vai se tornar mais fácil para ele entender. O Espírito Santo vai trazer a interpretação da mensagem e aí vai fluir tudo bem melhor, né? Você vai pregar, as pessoas vão te ouvir, vai ver o avivamento do Espírito Santo na sua vida, que é diferente de uma pessoa que prega sem antes buscar os dons espirituais. Prega por esforço físico, mas colocando o objetivo de pregar para chamar a atenção até de meninas, e aí vai, né? Então, como aconteceu comigo, que foi o caso diferente. E eu me converti, depois eu vi, né, os mistérios de Deus sendo realizados ali, operando, Deus vai operando a maravilha na igreja. E depois da minha conversão teve uma festa de grupo de senhora e aí o fogo desceu. E eu achei uma coisa bonita, porque nas igrejas que eu entrava eu nunca tinha visto assim, daquela forma. E achei bonito, e aí fui passando tempo na igreja, que Deus ia usando os irmãos, e eu achando bonita a forma que o Espírito Santo estava sendo, né, manifesto ali, operando a presença do Senhor ali. E comecei a gostar, né? E aí eu comecei a buscar o batismo do Espírito Santo. No início teve umas dificuldades, porque eu ansiava ser batizado em nada. Depois fui batizado. Quando eu fui batizado, aí já em outro dia, fui ao culto. Comecei a orar, que eu sempre cheguei cedo, né, pra assim estar orando. E achando que Deus ia me usar ali em línguas, e não aconteceu. Aí eu chamei meu líder, que na época era do grupo de adolescente. Eu vou citar o nome, porque no caso é uma pessoa, né, que foi um grande exemplo na minha vida. Eu agradeço a ele pelo que eu sou hoje, ao irmão Josevaldo Januário. E eu conversei com ele, rapaz, eu me batizei com o Espírito Santo, cheguei hoje no culto, achei que Deus ia me usar em língua e nada. E aí ele me ensinou que eu deveria buscar o renovo, né? Porque a gente é batizado com o Espírito Santo, tem aquelas pessoas que recebem o renovo, mas tem aquelas pessoas que se não buscar não vai receber. E aí ele também me ensinou a buscar variedade de línguas, me ensinou também a buscar, né, o renovo para que o Espírito sempre venha estar renovando, usando. E aí eu comecei a entender que
se eu ficasse ali buscando, orando, achando que Deus ia me usar, se eu buscar o renovo, aquilo não iria acontecer mais. E eu percebi isso, que uns 3 dias nessa e nada. E aí ele falou, rapaz, você tem que buscar o renovo. Aí eu tive que pagar o preço de novo para receber o renovo. Agora, porém, antes de eu ser batizado, eu fui queimado com o Espírito Santo para depois ser batizado, né? Então, por isso que eu estou incentivando vocês, primeiro, buscar, né, aquele que não é batizado com o Espírito Santo, buscar o batismo do Espírito Santo e, se possível, buscar também os dons espirituais. Aqueles que já são batizados, busca os dons espirituais. Para entender um pouco a palavra, para você aprender a fazer preparar a palavra, o texto da pregação, eu vou entrar aqui em detalhe nos dons que Paulo cita. Tu vai contando comigo a cada dom, tu vai contando no dedo para a gente acompanhar quantos dons espiritual Paulo cita, fora os outros mistérios que não é citado, né? Então, quando Paulo ele fala que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, capítulo 2, 1 Coríntios, no seu versículo 8, mas o 7 fala, né? Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil, né? Que o Espírito vai lhe dar o dom, que aquilo que ele vê que você vai utilizar, que você vai ter utilidade em usar, né? Porque o Espírito não vai lhe dar um dom de cura para assim ele lhe dá e depois você pega aquele dom. A pessoa está ali enfermo, chama você para ir orar e você não vai. Então, se você for desse tipo aí, Deus sabe que você não vai ser útil nisso, então ele não vai lhe dar esse dom. E aí, e aí vem o versículo 8 que começa Paulo, né, citar um dos dons espirituais e aí ele vai seguir a sequência. Vamos lá. Versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria. Aí já foi um dom. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Contou aí? E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, interpretação das línguas. Quantos dons? 9. 9 dons citados pelo apóstolo Paulo no livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 8 adiante. 9 dons espirituais. Para você que quer pregar, uma dica. O primeiro dom que é citado, dom da palavra da sabedoria. Se você não tiver o dom da palavra no seu coração, você vai ler a palavra que você não vai entender nada. Por isso que a Bíblia é um dos livros mais difíceis de se entender. Só se entende se estiver guiado pelo Espírito Santo. Toda vez que você for ler a Bíblia, antes de você ler, você peça a Deus o discernimento, a interpretação. Busca o dom da interpretação da palavra de Deus, né? Busca o dom da palavra. Porque você tendo o dom da palavra, você vai entender a palavra, você vai ler e vai entender, né? E aí vai, no caso, outro dom, a ciência da palavra. Tá entendendo? Tem pessoas que se matam fazendo curso de teologia, faz a teologia, a uns sabe, né, como edificar aqueles assuntos, sabe separar as coisas, e a outros fica se matando ali achando que vai aprender, mas não busca um dom que é gratuito vindo de Deus, que é o dom da ciência da palavra. A Bíblia própria ensina, né? Você vê que as pessoas ficam se iludindo. Eu tenho vontade até de fazer teologia, mas não de fazer para entender a palavra, mas de fazer para conhecer a história, né? Um pouco de Jerusalém, como foi a caminhada de Paulo em certo lugar, aí é diferente, né? Mas tem gente que se mata para querer fazer teologia, para pregar bonito, mas não sabendo que o próprio Deus é quem dá a ciência da palavra, né? E aí vem aqui a fé, outro dom espiritual. A fé sem a obra, ou a obra sem a fé, ela é morta. Então tem que ter a fé. Tudo que você for fazer tem que ter a fé. A fé você tem que ter o desejo de alcançar um objetivo e botar a fé em prática, né? Tem isso também. E vem também o dom de cura, né? Operações de maravilhas e discernimento de espíritos, né? Mas o que eu quero mesmo é a palavra e a ciência da palavra, né? Aí
o que é que acontece? Você buscando o dom da palavra, toda vez que você for ler, você vai entender a palavra, porque você buscou o dom e Deus te deu, né? Então você tem que buscar o dom da palavra, da ciência da palavra. Eu não fiz teologia, mas eu entendo muitos assuntos. Até se você conversar comigo sobre a ética dentro da igreja, como é que tem que reagir, eu conheço a ética, mas a ciência da palavra, né? É o dom da palavra que eu busquei, né? Que isso foi dom de Deus mesmo. E aí agora a gente vai num assunto chave. Esse é o primeiro passo para quem quer aprender a pregar com unção, guiado pelo Espírito Santo, entendeu? Aí vai. Agora a gente vai pegar aqui. Quando você for preparar uma palavra e tiver baseado no Evangelho, você vai procurar, no caso, eu vou lhe dar um macete bom. Eu escolhi aqui, no caso foi livro de Marcos, capítulo 10, que fala a história do cego de Jericó, né? Então, essa história está em Marcos, capítulo 10, versículo 46, e também se repete Lucas escrevendo no seu capítulo, Lucas capítulo 18, versículo 35. Quando você for pregar, procure nesses livros qual é o escritor que passa a história mais detalhada. Para você ver que Lucas presenciou e escreveu, Marcos presenciou e escreveu. Aí eu vou pedir para você estar lendo. No caso aí está marcado em Marcos capítulo 10. Tu lê. Agora lê um pouco alto para quem está lá ouvir. E depois eu vou ler, no caso, Lucas 18. Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pois é. Você citou aí na parte final aí a parte semifinal do versículo, a palavra capa. Não foi isso? Aí vocês vão entender aí do outro lado. Eu vou ler um versículo aqui, tu tá em Marcos, capítulo 10, versículo 46, né? É. Um exemplo. O versículo 46 diz como? Versículo 46 diz: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Foi o 46, não foi isso? Ali é o início da história. E eu vou pegar o mesmo início da história. Lá foi relatado por Marcos. Aqui vai ser relatado por Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 35. Olha o que diz. E aconteceu que, chegando ele, perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. Então você já vê uma diferença aí, né? Agora vamos àquela parte lá na semifinal do versículo que você fala da capa. Versículo 50. Marcos 10, 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aí foi Marcos, né? Agora 50, Marcos capítulo 10, versículo 50. e aqui no caso é Lucas capítulo 18, versículo 43, que é o último versículo. Lá foi o último versículo, não foi isso? Penúltimo. Penúltimo? Foi. Então eu vou pegar aqui o 42. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Aí o 42 para finalizar diz: E logo viu
e seguia glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, entre uma palavra e outra, alguém está especificando a história bem melhor. Cadê a palavra capa, que não sai aqui no livro de Lucas, mas sai lá no livro de Marcos, né? Então, tem esse segredo. Então, Marco está dando mais detalhe, né? Em algumas questões você vai ver Lucas dando um detalhe a mais, mas em outra questão vai ter parte principal que está relatando melhor, no caso é Marcos. Agora tem caso que Lucas detalha melhor em outras questões, né? Deixa eu só pegar aqui que está o ponto. Mas para você preparar uma pregação, você tem que, para quem estuda a matéria de português, sabe, né, que tem interpretação de texto, né? Sabe que tem que fazer texto, e é isso que um pregador deve ter a consciência de ler o texto e trazer a interpretação do texto, fazer a interpretação. E depois que ele fizer isso, para ele fazer a interpretação de texto, o que é que ele tem que fazer? Tu sabe? Ele tem que primeiro ler vamos supor, a história aqui é de Bartimeu. Tem que ler, no caso aqui foi do capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 46, no caso, A 50 aí. foi a 50. 52. Pois. Então você tem que ler a história, o capítulo todo, para entender. Tu lê o capítulo todo, o que é que você vai fazer? Aí você tem que pegar as palavras-chave do versículo, né? E só, no caso, fazer um resumo. Tu vai pegar a história. Vamos supor que a história é isso aqui, de leitura, né? Aí você vai pegar aquela leitura, vai resumir ela para ela ficar isso. Entendeu? Tipo, você pega uma música, tem a primeira estrofe, a segunda estrofe, no caso, ou seja, a primeira estrofe, coro, segunda estrofe, coro. Então a música fica assim, né? Então quando você pega assim, canta só a primeira estrofe e puxa o coro, ela reduz. Então a palavra é a mesma coisa. Você vai fazer um resumo, resumir aquela história e pegar a parte principal. É o que a gente vai acabar fazendo aqui agora, o segredo de manusear a palavra, né? Um exemplo, aqui eu estou fazendo aqui na hora. Marcos 10, Versículo 46. aqui 46. Depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, aqui é uma referência. Quem é o personagem? Bartimeu. Pois, presta bem atenção. Aí essa parte aqui é que você tem que gravar. E uma grande multidão, né? Aí para o pessoal lá entender melhor, eu vou dizer assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, no caso, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, ficou melhor. Bartimeu, o cego, ou seja, outra referência, nome Bartimeu, era cego. Além de ele ser chamado de Bartimeu, ele era o quê? Cego. E depois vem outra referência, filho de Timeu. Aí você já vai anotar lá no seu esboço, que eu ensinei no outro no outro vídeo, né? Como fazer o esboço, né? Então, já deu referência aqui. Bartimeu era cego, filho de Timeu. Então, ele tinha um pai, né? E, para resumir o assunto, eu vou lá para o versículo 50, que diz: E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Parte chave que você não pode deixar eu passar em branco em uma pregação, nem a pau. Nem a pau você pode deixar essa palavra passar em branco. Por quê? Aqui já preparei, já li o texto, já separei as partes principais, a referência. Bartimeu, o personagem, era cego. Depois de ser cego, era filho de quem? Timeu. Já foi. Aí no final diz que depois que Jesus faz o milagre, ele lança sua capa. Então existia uma capa, né? E aí segue glorificando. Pois o texto foi preparado e foi resumido.
Aí a palavra está pronta. Aí agora você vai orar e dizer: Deus, que o teu Espírito agora seja sobre minha vida. Que o teu Espírito venha trazer inspiração em minha vida. Que não venha ser eu, mas sim o teu Espírito em mim. Que nem Paulo falou: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando você dá espaço para o Espírito Santo e o próprio Deus atuar, quem vai atuar por intermédio da sua vida já não é mais você, já é o Espírito Santo trazido pela vontade de Deus para trazer uma palavra ali naquela congregação ou onde esteja pregando, até mesmo em uma evangelização nas ruas. Então aquela palavra vai ter um endereço certo para uma pessoa ou para 10 pessoas, mas que tem um endereço certo, tem. Entendeu? Se você orar e deixar Deus atuar, quem vai atuar na sua vida para trazer uma bela palavra é o Espírito Santo. Então agora a gente vai entender a história de Bartimeu. Bartimeu era cego, vivia em Jericó, era filho de Timeu e ele tinha uma capa. Tu morou em São Paulo, lembra quantos anos? 13 anos. Para um exemplo, eu nunca fui em São Paulo, mas se eu fosse em São Paulo, saísse daqui sem praticamente roupa adequada nenhuma, eu chegando lá, qual seria o tratamento lá? Não dos familiares, mas envolvendo prefeitura, em termos de doações. Acolhe. Eles doam, Como lá é muito frio, qual é o procedimento? eles dão cobertor, entendeu? A loja, as pessoas E isso a prefeitura. Dá o quê? cobertor. Fala mais alto. Cobertor. A prefeitura dá cobertor. Da cobertor, aí tem. É tipo uns albergues lá que ele acolhe as pessoas para não ficar na rua. Tipo um alojamento, né? Um alojamento para poder colocar as pessoas, idade e comer também. E eu me lembro que tem a parte também que dá capa. Que lá diz que a prefeitura dá eu não sei se é um capote, mas dá uma capa lá para poder os mendigos suportar o frio. É o cobertor. É o cobertor, não é isso? Pois. Então a palavra-chave é o quê? Cobertor. No dia de hoje é falada cobertor, mas naquele dia lá falava capa. Mas sem contar que quando uma casa desaba, que a defesa civil vai lá em tempo de chuva, onde a casa desabou, eles colocam uma capa amarela para proteger da chuva. Né? Isso aconteceu lá no Largo de Tanque, no Largo do Tanque em Salvador. E eu era pequeno, vi essa cena e vi os pessoal todo com a capa amarela. Conclusão da história. A Prefeitura de São Paulo, por lá ser uma cidade que chega, às vezes chega em 0 grau, não é isso? A Prefeitura dá um cobertor, que no nosso dia fala cobertor lá, mas no dia de Bartimeu era dita como capa. Então até no dia de hoje você vê que não tem diferença. Então naquela época, no caso, se falava muito em reis, né? Rei fulano, que nem rei Herodes, Nabucodonosor. Então vinha aquilo ali de uma área governamentais, né? Ou seja, o rei tinha uma instituição, ou no nosso dia é chamado de... Me deu um branco aqui agora. Órgão. Então naquela época lá tinha algum tipo de órgão que prestava serviço ao rei nesse termo de dar a capa aos mendigos. E a história diz que Bartimeu estava na entrada de Jericó a mendigar. Então ele era mendigo e tinha uma capa, que aquela capa foi dada pelo povo da prefeitura, que naquele dia não era prefeitura, era do reinado, né? Ou do governo, mas eles recebiam a capa. Os responsáveis, né? Isso. Época. Então ele naquela época também tinha, e eu acho que por isso que nos nossos dias continuou isso baseado na história do nosso antepassado, né? Só que quando Bartimeu encontra com Jesus, a multidão repreendia uma parte principal também do versículo. Que Bartimeu falava: Jesus! Oh, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Oh, Jesus! E aí entrava lá Bartimeu naquela agonia, e o povo aí, uns tinham vergonha de Bartimeu, por Bartimeu dava botando aquela pressão, né, se fazendo de pobretaço, todo sujo, aí as pessoas com nojo, Cala a boca, né? cala a boca, né? Cala a boca,
empurrava e jogava no chão, mandando calar a Mas a Bíblia boca. fala que Deus não faz acepção de pessoa, aí o povo estava fazendo. E aí repreendia o cego para lá, quem sabe o povo empurrava, não fazia até descaso, porque era um mendigo. Tava com sua capa, todo mundo sabia que era um mendigo. Chutava, né? Sai daqui. Aí, quanto mais repreendia o Bartimeu, mais Bartimeu aumentava sua voz e clamava. E Jesus mandou o discípulo chamar. Ó, vai, chama lá. Tem alguém aí me chamando, vai lá. Porque Jesus sentiu a fé daquele homem que era imensa, o prazer de conhecer o nosso Cristo. Aí agora vai lá o discípulo, pega Bartimeu e leva até o Senhor. E aí, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu tenha vista. Vai, a tua fé te salvou. E naquele mesmo instante, Bartimeu pega a sua capa, lança fora e segue. Mas nos últimos dias, ministerialmente falando, é preciso muitos fazer isso, como Bartimeu, ter a humildade de reconhecer os erros ou suas práticas errôneas e lançar aquela capa de erros fora. Bartimeu era um mendigo. Ele tinha é, as suas necessidades, tinha também os seus erros. Mas quando ele lançou aquela capa fora, existiu a verdadeira conversão. Porque a ação, quando ele pega a capa e tira e joga fora, você vê que ali ele está tendo um gesto significante para Cristo, que é diferente, né? Então você vê aí uma diferença. Para você preparar um texto, para pregar, o segredo é todo esse aqui que eu estou te passando. Agora tem porém, existe a Bíblia de estudo, Bíblia da mulher, Bíblia de aplicações pessoal e Bíblia, que é a minha, de estudo pentecostais, né? Eu estou colocando essas três, que é a mais destacada. Tem outras, mas eu estou botando três. Só que a Bíblia de estudo pentecostal, ela não sabia pregar. Depois a gente aqui orando, fazendo matutino, orando. E aí, no caso, a gente lendo a Bíblia, que é importante, não adianta ser pregador e não ler a Bíblia. Tem que Praticar, né? praticar. Tem que Tem que praticar. praticar. Se não No praticar, não vai caso, aprender. isso. Que nem a gente faz aí, você pega a tua família, bota a criança no sofá, um do lado da outra, o seu esposo do lado, ou o esposo bota a mulher do lado, e escolhe um livro, agora tem que ler aquele livro todo, não em um dia. Um exemplo, um dia você lê um capítulo, no outro dia se der para ler 2 capítulos, você lê, se der para ler um, você lê. Mas leia Lendo de e entendendo, né? versículo em versículo. Lê um Vai versículo e entender. vai passando o que é que você entendeu. E aí a coisa começa a fluir, você começa a entender e ninguém vai conseguir te enganar, tá entendendo? E você aí consegue, até aqueles que tentam, né, se achar que entende melhor, que é isso, que é estudado, aí como vai lidar com você, vai ser bem diferente, porque você vai ter respaldo da Bíblia, né? Então tem que ter isso aí, leitura também, não é só querer pregar, mas ter leitura. E a questão das Bíblias de estudo, a Bíblia de aplicações pessoais, ela tem um lado bom e tem um lado ruim. Alguns amigos meus em Salvador teve a Bíblia, mas existia uma certa dificuldade e também porque, tipo, a Bíblia de estudo pentecostal, você vai ver aqui, eu vou puxar bem perto da câmera e vou tentar mostrar você bem melhor aqui. Não sei se vai pegar, mas essa parte aqui, deixa eu ver se pega meu dedo. Cadê aqui? É, essa parte aqui, acho que lá pegou. Aqui é estudo. No caso dessa lista branca para baixo é estudo, né? E aqui vai dar um resumo de algum capítulo e versículo, ela vai dando um resumo aqui. Mas na aplicação pessoal, ele dá um detalhe aqui, continua aqui, se terminar aqui já foi, né? Então fica meio que sem fim, né? Então várias pessoas que eu conheço que tem essa Bíblia relatou essa dificuldade. Não estou dizendo que a Bíblia seja ruim. Tem um lado bom, mas também tem coisas que é sem sentido. Tem coisa que tem sentido e tem outras coisas que não tem. Isso é claro. Eu estou dando de antemão porque essa aqui já é a segunda Bíblia. Não. Primeira. Aqui é a terceira Bíblia pentecostal que eu tenho. Né? Para você ver que eu já conhecia a Bíblia de estudo de aplicações pessoais. Então, a Bíblia de estudo pentecostal, ela se torna mais fácil para aqueles que não têm o dom de interpretação da palavra. Que você, até mesmo quando você está começando,
tinha coisa que você tinha dúvida, você ia lá, agora, Ajuda bastante. né? Então, por isso que eu falo que é bom você procurar o dom da ciência e o dom da palavra. Então, um exemplo, a gente está falando da história de. Vou pegar a tua lá que já está no ponto, Bartimeu, capítulo 10. Me ajuda aqui. Aí vamos supor que eu li, mas não entendi nada, né? Me ajuda aqui. Porque eu tenho um problema nas vistas, então. Aí vem aqui, ó. O cego de Jericó. Marcos 10, 46. Aí eu venho aqui no estudo e eu vou procurar aqui, ó. 10:30 não faz parte, 10:31 não faz parte, 10:46, 10:43. Aí aqui não vai ter, né? Aí vem 10:45, aí ainda não. Aí isso aqui é no estudo, já embaixo. Já não tem. Aí já não tem. Aí agora eu vou, tá vendo? Aí tem isso aqui também. Aí É agora uma eu vou história em fácil, né? É bem fácil de pegar. Então eu vou aqui em Lucas 18:35. Tem? 18:30. Não. Aí também não tem. É uma palavra Mas, fácil de pregar. é, mas eu vou pegar aqui uma que tenha, um exemplo, a parábola do rico e o pobre, o rico e Lázaro. É, Lucas 16, versículo 19. Aí aqui tem. Aí eu estudo aqui na Bíblia Pentecostal o rico e Lázaro pobre, né? Aí vem aqui o estudo. Capítulo 16, versículo 19 e 31. Aí tem o título já na Bíblia Pentecostal aqui, ó. O rico e Lázaro. Aí o estudo vai dizer, né? O estudo. O rico levou uma vida Egocêntrica. egocêtrica, escolheu mal e sofreu eternamente. Aí dá referência, versículo 22 e 23. Lázaro viveu a totalidade da sua vida na pobreza, mas seu coração era reto para com Deus. Seu nome significava Deus é meu socorro. E ele nunca abdicou da sua fé em Deus. E aí vem, morreu e foi imediatamente levado ao paraíso. E aqui é o estudo já falando. Aí para você que tem dificuldade de interpretar, de entender a palavra, é bem fácil a Bíblia de estudo pentecostal. E eu vou te dar outro segredo. Eu não preciso nem fazer isso aqui, porque eu já tenho toda a palavra, que nem eu falei no outro vídeo. Quando eu comecei a ter a Bíblia pentecostal, eu já pegava. Eu aprendi na fé e na graça mesmo, buscando dom espiritual. Aí vem aqui a parte de. Tem um índice temático geral, não é essa parte. Aí vem aqui, essa parte aqui que eu vou tá. Aí acho que a câmera vai pegar. Tá vendo aí o nome? Eu vou estar lendo aqui. Concordância abreviada da Bíblia. Aí você quer pegar. Diga aí uma palavra que você quer que eu procure aqui. Os 10 leprosos, né? Os 10 leprosos. Mas vai se tornar difícil. Exemplo, palavra cruz. Começa com C. Aí aqui tem a lista. A letra A, a letra B, a letra C. E aí você vai procurar, né? No caso, cruz. Aí tá aqui, ó. Alguma palavra que fale da cruz? Isso. Aí se eu quisesse de conserto, eu já achava. Aqui, ó, conserto. Vamos botar conserto que já tá fácil aqui. Aí, prazo de conserto. Aí vem Gênesis capítulo 9, versículo 9. Eis que estabeleço o meu. Aí, né? Conserto. Aí para aqui, bota um C de conserto. Aí vem Gênesis 17, 2. Porém o meu conserto entre mim e ti. E aí vai falando. Todas as palavras que falam de conceito você vai achar aqui. Então, se você quiser fazer uma pregação e tiver dificuldade de buscar referência, você pode ir na concordância abreviada da Bíblia. A melhor Bíblia de estudo, melhor. Todos que eu conheço falam que a Bíblia é mais fácil de se interpretar, de se estudar, é a Bíblia de estudo pentecostal. E é verdade. Eu não sei, né, eu não procurei averiguar essa parte, mas diz também que na Bíblia de estudo pessoal fala em termo, vou falar de modo fechado, né?
em termos de masturbação. Mas se você for procurar na Bíblia, não tem uma palavra clara falando sobre isso. Mas diz que lá na Bíblia, eu não vi. Mas uma pessoa que tem a Bíblia chegou para mim e disse que tinha, que não fala claramente, mas se dá a entender que fala sobre esse termo, né? Eu não vou entrar nesse assunto porque o assunto aqui é de preparar palavras, mas eu ainda vou chegar nesse ponto em outros vídeos, né? Que no caso aqui você vai aprender tudo. Aqui no grupo você vai ter louvor, vai ter pregação, no caso vai ter, né, aula de entender a Bíblia, de fazer esboço como já teve. Aqui você vai achar de tudo que se trata de ministério. É por isso que o nome é Roger e Tati Ministerial, que vai falar tudo de ministerial. Mas primeiro a gente está trabalhando uma coisa que muitos jovens precisam e não tem a oportunidade. Eu estou dando a oportunidade aqui Preparação da da palavra. palavra, né? Às vezes o ciclo de oração. Para que serve um ciclo de oração? Para tudo. Se no ciclo de oração só tem louvor e leitura de palavra e não tem pregação, não tem oportunidade, o jovem não vai saber como dirigir um culto, o jovem não vai saber como pregar. O jovem precisa ter oportunidade, né, para se expressar, tanto no louvor quanto na palavra. Isso. Então, para isso tem que ter uma prática diária. Porque para me chegar a esse nível que eu cheguei hoje, não estou dizendo que eu estou em um nível elevado, que eu sou mestre, mas para me chegar nesse pouco conhecimento pela misericórdia de Deus, né? O ciclo de oração, eu ia em ciclo de oração de senhora, ia em ciclo de oração de jovem. Antes de tudo isso, eu ia, né, para discipulado, ia também orar na igreja, sempre à tarde sozinho, depois os colegas começaram a ir, de repente começou a ter ciclo de oração com adolescente que não existia, né? Passou a ter, e aí foi uma benção, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e foi uma benção, né? Então, tipo, eu passei a ter espaço, o pastor da época que eu me converti, né? Eu vou também citar nome porque é uma pessoa exemplar também, que foi uma pessoa que me deu muita oportunidade, lá do Wilson Coutinho, né? E aí o que que acontece? Curso de doutrina, ele tinha confiança de me escalar para me pregar, sendo que eu só era um simples membro, um tocador de bateria e um simples pregador. Mas ele dava oportunidade e eu cheguei a esse nível também, graças às oportunidades que ele trouxe. Teve outras irmãs de ciclo de oração com adolescente que deu oportunidade também, a irmã Ró, né? Teve mais outras, Iraci, a irmã Iraci, a irmã isso. Nilza, né, que fazia ali culto de libertação. Então eu estava sempre nativa. Então, né, tendo a oportunidade, fluiu. Mas se os nossos jovens tá ali na congregação, tem um ciclo de oração, mas não tem aquela coisa para incentivar, ele não vai para lugar nenhum, né? Se alguma mulher de pastores, né, dizer, não, irmã, ciclo de oração, eu só faço só lá a oração, só cante e cave, que ali Deus já E hoje fez. em dia o ciclo de oração é dado como um ciclo de oração. É fazer aquele círculo ali, orou e acabou. E não é isso. Círculo de oração não é isso. Porque desde que eu nasci no Evangelho, eu sei o que é o círculo de oração. Porque tudo, a maioria das coisas que eu aprendi foi em círculo de oração. Foi em círculo de oração. Quer um exemplo? Na minha época de adolescente, eu vou citar nomes porque foi de minha época, pessoas ligadas a mim e eu tenho esse direito, né? Um exemplo, quer um pregador para pregar bom? É Derlan Mariano. Adolescente de minha época, no ciclo de oração, pregava muito, tinha a oportunidade também. O pastor Pereira levantou ele a auxiliar, depois ele expandiu. Urias Sena, outra pessoa que você pode também aí agendar, foi de minha época também. Todos eles são uma benção hoje. Mas graças ao quê? O ciclo de oração com adolescente, Oh, em as jovem. senhoras, né, que sempre ali, quando ia festividade em outro lugar, chamava a gente ia dentro de um baúzinho, apertadinho ali, mas ia. E isso aí, o irmão Jó, né, sem esquecer Jó, Sacramento, todo mundo hoje está uma benção. Hoje chegou o meu conhecimento que ele é professor de teologia e chegou já a dirigir Presbítero também. igreja e dirige, eu acho que É ainda presbítero agora, né? isso, e ele dirige. E também, se você quiser acompanhar o canal dele, TV Shalom, é uma benção também, No né? YouTube, né No mesmo? YouTube mesmo. Então, você vê que as pessoas hoje estão aí, fluiu a glória de Deus na vida dele e eles estão aí hoje fazendo a obra. Por quê?
teve o incentivo da graça de Deus na vida dele, também teve o incentivo das pessoas que apoiou E e ajudar a crescer que também. ajudaram a crescer. Então tem que existir isso. Porque ministério não é só, vou escalar quando eu faltar culto, aí eu vou botar fulano, só para fazer ali de Severino, né? O quebra-galho. Servente. Aí você não tá apoiando, não tá abraçando, você aí só tá tendo ele ali só em momento de necessidade. Aí você não tá fazendo ele crescer. Então, uma coisa que eu admiro de Nilando Wilson foi isso, porque ele era o pastor que ele culto de doutrina. Não era só ele que pregava, não. Outros obreiros Ajudava, né? pregavam, Colocava os os jovens, obreiros né, tudo. os obreiros E isso, para pregar, para louvar, fazer o que tinha de fazer, né? Não era só pegar e estar ali, porque é obreiro, sentou ali no altar e tá ali, tá de não. bom tamanho. Não é isso, obreiros são todos para ajudar, todos para pregar, todos para louvar, para fazer a obra do Senhor dentro da igreja, todos estão ali aptos. Se foi levantado a obreiro, né? Estão ali para ajudar, para Ajudar. exercer a função, né? Isso. Porque hoje em dia tá assim. Ah, certo, é o pastor que tem que pregar doutrina. Mas se ele tem o vice e ele não dá oportunidade pro vice, como é que o vice vai crescer? Vai crescer, vai aprender, possa lá na frente tomar conta de uma igreja, né? Isso. Porque ele Então, tem que ter a oportunidade dele, né? Não, hoje eu prego, aí a semana que vem o irmão fulano vai também se expandir, né? Na palavra, isso. vai ter que se expandir porque o momento dele de tomar conta da igreja vai chegar, Vai chegar. né? Porque se todos eles estão ali se dedicando à obra, é porque um dia ele quer fazer a obra do Senhor mais elevada lá na frente, né? Isso. Então, tem tudo isso aí. Então, um exemplo, o obreiro não é para estar escrito no banco, é para ter a oportunidade. Porque hoje em dia está assim, no caso. Só o pastor, culto de doutrina, prega. E o vice? E os auxiliares? Os Tem que, demais, tem né? que ter uma escala, pelo menos umas 2 vezes no mês, uma vez no mês. Mas eles têm que ter E outra, oportunidades. os anciãos também pregam. Pregam, Ensina demais. pregam. E a Bíblia quer dizer que o nosso descanso não é aqui, é lá. Né? O Os único anciãos ancião são os que melhores conselheiros, os né? melhores. O único ancião que a gente não deve forçar é aqueles que já tá já com sua voz cansada, mas aquele que tem fôlego tem que ter a oportunidade, Porque né? tem muitos que têm vontade, mas não tem oportunidade, né? E aqui eu faço uma abreviação, né? Abrindo um parênteses, chamando a atenção dos pastores presidente Verdade. nisso. A nossa igreja precisa de mais atenção no lado ministerial dos obreiros. Quem está dizendo aqui não é um obreiro consagrado nem separado, é um simples membro que, no caso, teve uma preparação lá atrás e que entende do assunto e que observa nos dias de hoje e vê que os obreiros estão precisando de apoio. Os obreiros só estão no banco, lá escrito no banco, mas não estão tendo E acaba até oportunidade. se esfriando, né? Se Isso acaba esfriando de estar na matando. igreja e tá ali só esquentando no banco, às vezes tá com desejo de pregar, às vezes tá com desejo de, né, dar um respaldo na palavra. E cadê a oportunidade? Né? Cadê a oportunidade? Então, a pessoa, no caso, quer ser um dirigente, né, um pastor, que hoje em dia também tem outra coisa. A gente vai estar entrando um dia nesse assunto, sobre Timóteo, né, a preparação de, quando for levantar alguém, ora a Deus, prepara a pessoa. Hoje em dia não. Se for parente, ou se a pessoa é, vou dizer assim, minha palavra, puxa saco, ou tá lá na cola, é levantado, ela vai levado para tal lugar tal. Porque Não é muitos estão ali só para ser levantados. Às vezes não tem nem o nem o chamado. chamado e nem a preparação. É, Aí pega, sem preparar a pessoa, sem dar uma estrutura, levanta, e aí acontece o quê? Acontece que aquela pessoa está dirigindo a igreja, mas não tem estrutura alguma, entendeu? As coisas começam a desandar, ele só quer a coisa do jeito dele, os meus ficam sufocados querendo se desabafar e não acha espaço. é o pastor Então, para isso, né? tudo aqui dentro da própria palavra, para que uma pessoa, tirando Salomão, para que uma pessoa mais sábia de que o apóstolo Paulo para poder dar esse exemplo dos dons espiritual para nós. Tanto que ele fala, né? Até na palavra dele, né? Que ele foi aquele que imitou a Cristo, né? O único que teve a dignidade de dizer: Seja sede meu meu imitador, imitador. assim como fui de Cristo. Por quê? Para você Era um ver, homem né? Que exemplar. nenhum outro teve pessoas, né? Consagradas, bem, né? Aventurados, aqueles que andavam com Jesus ali, né? Igual Enoque, Elias, tal. Mas o único que teve a capacidade de falar isso foi Paulo, É né? isso, né? Então aqui, no caso,
a Bíblia de estudo, a melhor Bíblia que eu acho para pregar, eu acho, e pessoas também que já tem outro tipo de Bíblia chegou até a relatar, a melhor Bíblia de estudo é a Bíblia de estudo pentecostal, né? Tem gente que é pegado a outros tipos de Bíblia, aí pode até querer rebater aí nos comentários, querer, né? Mas se rebater eu também não vou, porque eu não tô aqui para rebater, eu tô para ensinar, mas eu estou passando o ensinamento do que eu pratico, do que eu vejo, de que pessoas, E né? aqueles que querem também, né, aprender. Porque muitas vezes tem Isso, pessoas que têm dificuldade de aprender, então estamos aqui para isso, para passar o pouco que a gente aprendeu, né? Não com pessoas, mas com o próprio Deus, né? Aquilo que isso, Deus tem passado para nós, e nós estamos aqui o quê? Para passar para cada um daqueles que quer aprender também, é né? verdade. Ele quer ter a oportunidade de poder estar se expressando, né? Até mesmo adorando. Tem muita gente que gosta de adorar o Senhor, mas tem aquela vontade de ministrar, mas não consegue ministrar, né? E tem tempo para tudo, né? Até no louvor tem o É, tempo, né, da ministração. Você às vezes quer recitar um versículo, quer, né, aprofundar, o louvor tá ali cantando e você quer aprofundar mais para que aquele louvor venha tocar na alma da pessoa, né? Então, estamos aqui para isso. eu tenho palavra-chave para isso aí, um testemunho vivo de nós dois. Ela tinha vontade de, uma hora que estivesse cantando, administrar. Aí uma vez eu estava conversando com ela, eu falei assim, ah, eu acho bonito de ministração. Ela, como é isso? Eu fui falando, ela começou a sentir o desejo no coração. Ah, amor, eu tenho vontade de fazer isso. Eu falei, rapaz, é fácil. Ora, pede a Deus o dom, né, de administração, de administrar a palavra na hora do louvor. E aí Deus vai te dar. Como foi um dia, eu estava em Salvador, na hora que eu menos espero, o pastor Adailton, o grande homem de Deus aí, deu a oportunidade para ela cantar ali no Salto da Onça. E foi uma benção daquele dia pra cá. Ela Deus só tem administrou, foi. abençoado, né? Deus usou ela com autoridade, e aí daquele dia pra cá, né, as portas ficou escancarado, não foi nem aberto, escancarado. Então, é o que eu falo, você teve o desejo que Mas também a fé entra aí. A fé, pra você, não adianta só você ter fé, para você usar a fé, você tem que ter o desejo, o querer, buscar a também, né? vontade própria, é isso. Como a gente sempre ali, campanha, jejum, oração, sabe? Eu fui me dedicando a cada dia, fui me dedicando e Deus E tem feito, nisso, né? a gente estava em campanha de jejum e oração, ir para a igreja, nessa época aí, já ia fazer o quê? Quase um ano, foi quantos meses de jejum matutino? Rapaz, um ano, né? Ia fazer um ano já Um de ano. matutino. Aí na hora que menos esperou que ela foi cantar lá, E eu eu falei, pedia também a Deus, né, o dom da palavra, o dom de discernir, o dom, sabe, para Deus me usar em todas as áreas que Ele quisesse, mas também eu me dedicando, porque não adianta eu querer e não me dedicar a isso, né? verdade. Então, aqui você está tendo todo o ensinamento que ultimamente você não vai encontrar tão fácil assim, e a gente está dando esse ensinamento a você, né? E eu ia até falar outra coisa sobre isso aí também. Teve esse dom aí que você sentiu e me viu outra coisa, só que me deu um branco aqui agora. Que a gente buscava, não? Não foi por causa disso? Não, falando sobre essa parte que você teve a vontade de administrar, né? E Deus ali. Eu fui louvando e Deus foi abrindo as portas, tendo a oportunidade, entendeu? O dom que a Bíblia fala, maravilhas, isso faz parte. Isso faz parte. Então as pessoas estão se esquecendo de buscar os dons espirituais. E a Bíblia fala todos que têm fôlego, né? Todos que têm fôlego. Tu tem o desejo de cantar, mas eu não sei cantar. Não adianta você cantar para mostrar pro homem que você sabe cantar. Você tem que cantar, por mais que você, ah, eu canto feio, cante para tocar na alma. Cante para tocar na alma. Eu tô toda me arrupiando aqui, ó. Cante para tocar na alma, porque o louvor, o verdadeiro louvor que vem daqui, ó, é aquele que sobe para lá, ó. É aquele que toca na alma daquele que está afastado, daquele que quer voltar e não tem força, e de repente você canta aquele louvor com a tua alma. Você canta com a tua alma, como se você estivesse rasgando a tua alma ali cantando para Deus. É aquele louvor que a pessoa vai sentir a presença do Espírito Santo e Deus faz a obra ali naquele momento. E eu lembrei o que eu ia falar agora, deu branco, mas Deus me fez. É por isso que é bom ter os bolsos, para nessas horas a gente saber o que, é que vai falar, tá vendo? Mas o Espírito aqui, o próprio me lembrou. Eu tinha um desejo antigamente, a professora uma vez botou assim uma lição em sala de aula, eu ainda criança. Qual é a sua profissão quando você crescer? Aí eu desenhei na época a imagem de Roberto Carlos tirada de um livro, com um pedestal e um microfone e aquele cabelão, né? Eu desenhei certinho, né? O desenho decocando ali. E ela me perguntou, parece Roberto Carlos.
Eu falei, não, mas é ele mesmo. Mas qual é a sua profissão? Aí eu já tá dizendo tudo. Eu quero ser artista. Aí só que eu falei que queria ser artista, mas não especifiquei, né? E ainda como era criança, naquela época que tinha Netinho cantando aí em Salvador, aquela coisa toda, eu me lembro que eu peguei umas madeiras, botei assim no quintal de Zal, aí eu subi em cima, tinha balde e tudo, eu cantando, aí a vizinha em cima falou, ah, Nilzete, seu filho tava cantando lá, rapaz, quando crescer vai ser cantor. Mas ali já era plano de Deus, né? Eu não passei a ser cantor profissional, né? Mas passei a ser um levita baterista, né? Mesmo assim, o cantor se tornou, não se tornou o cantor. Porque ele subiu naqueles pedestal lá que ele colocou para ser o cantor, mas na realidade é o que Deus ia fazer ele subir para poder levar a A palavra. palavra, né? Hoje eu gosto de cantar meus hinos de adoração, tipo Diante do Corinho. Trono, mas também gosto dos meus corinhos de fogo. Eita glória! Isso aí eu não deixo passar não. Mas, pra você ver que eu tive esse desejo lá atrás, e um dia eu sonhei de ser artista para aparecer o foco era para aparecer na televisão. Por isso que eu desenhei Roberto Carlos, que todo final de ano ele aparecia. Então eu tive aquele desejo de, não, eu quero ser artista, eu quero aparecer. Né? Não tive a oportunidade, mas de repente na minha adolescência mesmo ali, uma rádio, a rádio na época era a Rádio Valéria, né? Eu comecei a ir lá, aí o locutor Bobcat falava lá, e aí as pessoas iam ligando, a gente ia ali ajudando, né? Colocando o nome das pessoas, e aí ia passando para ele lá o recado, ele ia citando no microfone. E aí precisou de uma pessoa lá, aí os meninos lá que já me conhecia, que era operador, botou para me operar em horário de manhã, só que era um horário de esporte, falar sobre esporte, então uma música do mundo. E aí eu comecei operando o aparelho de som na rádio, né? O locutor lá falando, eu ficava operando, soltava as vinhetas e tudo. Tinha um momento que ele falava de coisas polêmicas, de política, eu soltava buf. Aí ele, rapaz, esse locutor meu tá que nem o locutor de Varela. E aí eu comecei assim. Aí pra você ver que eu comecei operando som. Como foi um dia o rapaz que ia ser meu padrinho, que Deus nem me permitiu, né, de ter padrinho, que o meu batismo era nas águas mesmo. Aí a pessoa que ia ser meu padrinho teve uma rádio lá comunitária na Palestina, me chamou. Eu operava, tinha o meu programa, meu irmão também tinha um programa dele. E aí nós começamos a fazer programa na rádio, né? E aí, né, tipo, um cristão que ouvia a minha voz no alto-falante nas ruas da Palestina, as pessoas que alcançavam ali, né, os vizinhos que estavam em casa escutando o aparelho de som em casa, porque tinha o alto-falante na rua e tinha aquelas pessoas que tinham sua radiola, seus rádios em casa, e acompanhando em casa, saía nas rádios. E aí, ô rapaz, eu tava lá vendo seu programa, rapaz, você, tô gostando, porque, né, toda aquela ginga, falava sobre assunto até de novela, e aí ia falando um bocado de coisa. E aí o pessoal começou a gostar. Rapaz, você esqueceu, mandou alô para todo mundo, esqueceu de mandar alô para mim. Mas hoje, né, eu aproveitei a oportunidade que o YouTube, né, abre esse espaço para as pessoas que querem essa oportunidade. Eu não achei na televisão, né, não achei na Globo, também está repreendido, porque não é lugar para mim, só se Deus abençoar ali e botar uma pessoa crente, entendendo? A não ser que os que estão lá que faz as coisas lá, né, coloque, e aí a gente vai para fazer a diferença. Mas não foi o SBT, não foi Band, não foi nada, mas foi o YouTube. Mas já está aqui uma realização de sonho, né? E é isso o que Deus faz. Você planta a esperança, sonha e Deus realiza. Então, cria o desejo no seu coração para Deus realizar o seu sonho, né? Então, aqui é essa palavra que eu vou deixando para hoje, em termos da melhor Bíblia de pregar e como preparar um texto de pregação. Sem contar que eu esqueci de falar, aqui é Tatiane Almeida, minha esposa, levita, pregadora e cantora também. E eu sou simples mensageiro, pregador e levita. Mensageiro da voz de Deus, né? É, e estamos aqui para ajudar. E sem contar que na rádio eu entrava assim. Aí entrava um despertador, que era 7 horas da manhã, começava o programa. Pá, 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 pá. E aí disparava o despertador. Aí eu entrava. Está começando mais o seu programa. Vamos acordar. E aí eu começava a falar. E aí, nesse momento, vamos de música. E aí ia soltando a música. E aí começou a fluir, né? Aí vamos supor, estamos aqui, no caso, com o nosso ouvinte Márcio, que está nos acompanhando.
Nesse momento, quero mandar um grande alô aí para Márcio e sua família, um grande abraço. E vamos soltar agora a faixa Diante do Trono, a Esperança. E aí soltava. Então, tudo assim ia fluindo as coisas, né? Se você sonha também ser um radialista, quem sabe Deus não pode realizar seu sonho para levar a palavra ao necessitado. Seja um portador da voz de Deus, através da internet, do que for. Né? Não tem como entrar na internet, pega o seu zap, pega o seu face, faça a obra de Deus, tenta ajudar aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Né? E até aqui, né, nos ajudou o Senhor, né? Desde já agradecendo a todos, né? Agradecendo a oportunidade, né, de estar aqui primeiramente a Deus, né? Porque Ele que nos concedeu fazer isso, Ele que colocou, né, esse desejo no nosso coração de fazer isso para estar assim ajudando a cada um, né? E que Deus venha a cada dia abrir as portas, nos abençoar a cada dia, né? E abençoar todos aqueles que vê, ouvir ou assistir os nossos vídeos, né? Que vai ter muitas coisas boas vindo por aí também, né? Palavras, mais palavras, louvores, né? E tudo aquilo que Verdade. Deus colocar sobre o nosso coração, né? Para estar assim passando para cada um de vocês, né? E não esquecendo de deixar, né, o like, né? Se inscrever aí no canal para estar nos ajudando a crescer, né? E que a obra do Senhor venha crescer, né? Através de nossas vidas a cada dia. E outra, as pessoas estão assistindo o vídeo, tá deixando o like, mas o principal para o canal não se perder o canal, não estão fazendo que é se inscrever. Tem que se inscrever Então, lá, ó. Se inscreve lá no se canal. você está gostando, inscreva-se no canal para que o YouTube não venha tirar do ar o programa, né? Então nós reforçamos esse pedido, dê seu like, também dê o seu faça a sua inscrição E ative o sininho lá. e ative o sininho, porque toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai receber lá Você o vai aviso, receber a lá, ó, notificação. chegou um novo vídeo, né? De Roger Tati Ministerial, né? E graças a Deus, é isso aí. E nesse momento agradecendo é, o pastor Adailton, a congregação lá que ele toma conta, a A Viriato Viriato Lobo, Lobo, o Alto do Santo Antônio aqui em Santo Antônio de Jesus. Agradecendo também nossos irmãos, né? Do o Andaiá, nosso irmão Dandaiá. Vou citar uns nomes aqui que eu vou lembrar. Geisa, que eu já citei, Maria França, nossa irmã Simone Costa, Simone né? Costa, o nosso amigo Tico. Um grande abraço aí pra você, o Tico. Daqui um dia, quem sabe você tá aqui com a gente também, dando uma aqui, né? Uma palavrinha. Pra Deus nada é impossível, Ticão, né? Binho também, né? Cadê Binho, Binho também, Binho. né? Rapaz, Binho, não pode esquecer de Binho, não. Binho foi um dos nossos incentivador. Que eu tava assim, sem saber o que, é que eu ia fazer no YouTube. Pedi Dene uma opinião também, a né? ele, me deu uma opinião que a gente já tinha pensado, nós dois caras já tinha pensado, ele deu uma opinião. Dene Dene, nosso também. grande amigo aí, que tá sempre nessa caminhada nos ajudando, né? Outra, não é só um grande amigo, não. Ali é um grande amigo, Irmão, irmão né? também, nosso padrinho de casamento. Verdade, hein? E Sival. Sival também, né? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, né? E várias outras pessoas, são muitas pessoas, né? Nosso irmão Juraci, nossa irmã Alessandra, A irmã né? Débora A e seu irmã Débora, esposo, entendeu? Tem várias pessoas, é porque muitas pessoas, aí o nome Liliane. foge assim da mente, sabe? As meninas do Ministério de Louvor ali do Andaiá também, né? Cada uma delas, cada um dos irmãos, né? Nosso irmão Márcio, Liliane e etc, né? Que é muitas pessoas, a gente for falar, a gente vai passar a noite falando aqui o nome de todo É mundo, né? verdade. E agradecer também, né, aos meus familiares, minhas irmãs, né, que têm visto a gente também, né, que Deus continue abençoando. E nesse momento também, para não esquecer, essa semana foi a semana. Para mim está sendo a semana do Dia das Mães, que foi no domingo. Um mês, né? É. Então, como está ainda na mesma semana, feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Isso não Todas as poderia mães. deixar de esquecer de desejar esse feliz Dia das Mães para vocês que são mães. Um grande abraço também para minha mãe, que eu amo muito. Falei com ela, foi emocionante. E E para todos. aí faltou o grilinho. E eu tenho até a vinheta do grilinho lá. Quem sabe não solte ele, né? E Então é isso. a paz do Senhor Jesus, né, e curtam o vídeo. E quem sabe em oportunidade também a gente vai botar aí o trio, né? As levitas, as meninas pra cantar aqui, pra gente estar jogando aqui no nosso canal. Verdade. Que nem aquele hino. Vamos lá?
digno de de glória. glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, Porque grande és tu, maravilha fazes tu, não há outro como tu, não, não há, não há outro como tu. Jesus. E assim nos despedimos na paz do Senhor a todos e até a próxima no seu programa Roger e Tati. Ministerial. Não esqueça esse nome. Se inscrevam. Até mais.